Boa noite, Diego Pérez, da Rádio 102 FM, prazer revê-lo. Gostaria que você fizesse inicialmente uma análise da partida e explicasse a escalação inicial. Hoje com algumas novidades, né, como o Jadson pela direita, não é uma novidade ele por ali, mas ele hoje começou. O Juninho voltando para a lateral esquerda também, a composição do meio um pouco diferente. Se puder explicar, por favor. Boa tarde, Diego. Sim, em termos daquilo que foi o jogo, posso começar por aí. Acho que entramos bem, tanto que entramos bem que tivemos a necessidade de encontrar o gol. Curiosamente, aquele período em que não gostei tanto da equipa foi no pós-golo, sensivelmente 8 a 10 minutos, em que a equipa não aproveitou para tentar capitalizar esse momento do jogo que é tão importante e continuar a impor aquilo que seria o ritmo do jogo, mas depois a equipa encontrou-se muito com bola. Eu acho que a nossa capacidade hoje de ter a bola, de nos associarmos, de caminharmos juntos com a bola e ter um maior controle sobre a mesma, permitindo-nos a nós controlar o nosso posicionamento e o nosso jogo, eu acho que foi o mais importante. E então aí vamos a essa questão de que o Diego falou. Nós, tendo o Juninho, que já o ano passado fizemos muito isso, tendo um lateral como o Juninho e um médio que pode jogar também a lateral como o Jadson, permitem-nos ter mais jogadores na construção. E eu acredito muito que a fase de construção é uma fase onde nós devemos procurar, logo desde o primeiro momento, ter uma superioridade numérica, encontrar os jogadores livres e criar superioridades numéricas nas zonas do campo. Eu acho que isso passou-se muito no primeiro tempo, onde nós encontramos praticamente sempre um 4 contra 3 no meio. E esse 4 contra 3 no meio, tendo ainda em conta um pouco mais daquilo que eram as marcações ou perseguições mais individuais dos jogadores do meio campo do Grêmio aos nossos jogadores, permitiu-nos encontrar esse jogador livre. Então, era uma construção a 3+2, fosse o Juninho a fazê-la, era o Juninho, o Luan por dentro e o Pedro mais à direita. Se fosse o Jadson, que acabou por fazê-la menos, é verdade, seria o Jadson na direita, o Pedro por dentro e o Luan, e aí iria subir o Juninho naquela posição mais do meio campo, onde queríamos ter esses dois jogadores para poder construir em 3+2, permitindo aos outros dois médios ter a capacidade de estar mais avançados, o espaço mais entre linhas e ter praticamente toda a largura ocupada, fosse numa zona mais baixa, fosse numa zona mais alta, quer por o Elinho, quer pelo erro. Com a sobrecarga que o Jadson teve, entrou o Nathan, são jogadores com características diferentes. Não é um lateral que tenha capacidade de jogar em zonas interiores, é um lateral profundo, mas de corredor. Então o que tivemos que fazer nesse momento foi, inicialmente ainda com o Mateus em campo, mas depois com a entrada do Raul também, baixar o Ramírez para construir a 2, passar o Luan para a posição do Juninho, o Eduardo para a posição que o Luan estava a ocupar e permitir então que o Elinho se soltasse e viesse também em zonas mais interiores, dando o corredor ao Nathan. Então basicamente essa foi a ideia. Depois, quando entrou o Soteldo, foi para darmos mais apoio ao Luan em termos daquilo que seria o desequilíbrio que ele iria criar e acabou por criar naquela zona do campo, e o Vitinho acabou por entrar bem para fazer esse trabalho. E depois no meio campo para buscar também com o Gustavinho, porque o Lucas já estava também muito agastado. A nossa equipa tem uma coisa muito boa, que é de procurar sempre pressionar na frente, mas às vezes tem que entender que há momentos em que não dá, então temos de estar um bocadinho mais juntos, e já haviam ali algumas dinâmicas diferentes do meio campo deles, onde eles mexeram também em dois jogadores, trocaram a estrutura do meio de 1-2 para 2-1, e estavam a chegar mais de trás para a frente, precisávamos também equilibrar isso com mais frescura, como foi a caso da entrada do Gustavinho. Então, em termos gerais, foi isso. A equipa soube jogar quando teve que jogar, soube sofrer em momentos em que também soube sofrer, e quando a equipa está assim, com esta disponibilidade dentro do campo, com este pensamento e acionar coletivo, estamos sempre muito mais próximos de obter resultados positivos. Hoje foi uma vitória importante por isso, porque a equipa deu uma resposta em campo, a equipa falou em campo em relação a isso, e foi uma vitória importante também porque perseguíamos ter uma performance, uma prestação desta fora de casa. Era importante para nós ter uma vitória também fora de casa,
E então, somando tudo isso, deixando o golo a 0, vamos muito satisfeitos para poder descansar e ao mesmo tempo desfrutar os 5 dias que temos pela frente. Pedro, boa tarde, parabéns pela vitória. Obrigado. Queria que você comentasse, né, sobre agora o Bragantino está na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, disputa diretamente a liderança da competição, mas ao mesmo tempo está vivo nas outras competições, Sul-Americana, Copa do Brasil. Queria saber se você, na tua concepção, é possível imaginar o Bragantino tendo essa rodagem de elenco suficiente, quantidade de peças para brigar pelo título das 3 competições, no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais longo, se manter até o final, brigando pela liderança como está agora. E também, se você me permite, queria perguntar sobre a situação do Juninho Capixaba. Ele sentiu um pouco o tornozelo no primeiro tempo. Se no segundo tempo você tirou ele mais por precaução ou por uma mudança mais tática mesmo? Como é que é o seu nome? Vinícius. Vinícius, muito obrigado pela pergunta. Nós só pensamos o jogo a jogo, e o jogo a jogo envolve essas diferentes competições. Se olharmos para o calendário que vamos ter em junho, só nos permite pensar no Brasileirão, mas o nosso foco agora está em desfrutar estes 5 dias e preparar o próximo jogo, que vai ser um jogo muito, muito difícil em Bragança, contra uma grande equipa que é o Atlético Mineiro. O meu foco, o nosso foco de todos, só está aí. Depois sabemos que vamos ter ainda dentro da Sul-Americana mais uma carga em termos de sobrecarga de jogos. Eu penso que muito provavelmente pela Copa do Nordeste o Fortaleza deve ser a equipa neste momento no Brasil com mais jogos, e nós devemos andar ali a par de tudo isso, fruto dos play-offs e também aquilo que foi os jogos que tivemos que fazer ao nível do estadual. E então vamos ter mais essa sobrecarga no mês de julho, que nos daria algo que é importante também em determinados momentos da temporada, que é tempo para trabalhar, que é coisa que não temos tido, mas esta é a realidade e é um preço a pagar, que é quem anda em todas as competições, de jogar cada 3 e 4 dias, o que adoramos, e de estar envolvidos em cada uma delas, mas sempre a pensar no jogo a jogo. O Juninho, se olhar para o último jogo, ele não viajou connosco ao Chile, e não viajou precisamente porque tinha sofrido um edema no jogo com o Sousa. Ele teve um tempo para recuperou bem, mas hoje sentiu uma nova sobrecarga. Não foi tanto no tornozelo, como disse, mas foi mais na parte profunda da panturrilha, nos gêmeos, mais no solear, e então, por precaução, para que essa sobrecarga não gerasse outro tipo de desconforto, ou eventualmente até uma lesão ou um novo edema, também por ali, pelas beiradas, era onde nos estavam a atacar mais, tínhamos que reforçar isso, e o Jadson também saiu pela mesma situação, não pela mesma zona, mas também uma sobrecarga muscular nos posteriores, que é algo que ele também, de quando em quando, sente. Então foi precisamente por isso que substituímos esses 2 jogadores. Agora sim. Nesse sentido, na última entrevista coletiva, você até chegou a mencionar que talvez o time precisasse de mais atletas para compor em número, elenco e também em qualidade. Atualmente, no departamento médico mesmo, só o Eduardo Sacha, e é claro que ele faz muita falta. O quanto você pensa em compor, em questão de quantidade, esse elenco do Bragantino para o restante da temporada? Sim. A janela só vai abrir em julho, não é? O Diego está a trabalhar isso diariamente, estamos em constante contacto, fazendo sempre essa relação em relação àquilo que é o trabalho e que nos chega também fornecido pelo Departamento de Scouting. Sabemos aquilo que queremos, sabemos aquilo que andamos a procurar, e é importante nessa janela podermos ter essa possibilidade. Então faz parte do trabalho de todas as equipas que querem continuar a crescer, que analisam diariamente aquilo que são os seus atletas e que analisam também diariamente, e em particular num pós-jogo, aquilo que são as competições também que ainda estamos envolvidas e aquilo que é um quadro de necessidades que pensamos podem vir a melhorar no reforço mais qualitativo do que quantitativo daquilo que é o nosso elenco. Pedro, eu queria que você falasse dessa disputa no ataque do Bragantino. Hoje a gente viu os pontas sendo muito acionados, né, durante o jogo. Mosqueira no segundo tempo, o Elinho durante o jogo também, e o Vitinho também entrou muito bem no segundo tempo. Queria que você falasse, né, como você pretende utilizar esses jogadores daqui para frente, se você pensa num rodízio ali no time titular, no ataque, e como você vê esses jogadores performando na temporada. Não, nós temos que analisar, como lhe digo, jogo a jogo, é preparar jogo a jogo. Nós sempre não falamos em rodízio, nem falamos em equipas titulares. Hoje, por exemplo, falou no Elinho, mas o próprio Mateus também vinham com um quadro gripal muito grande. O Elinho viajou connosco para o Chile
extraordinariamente entrou no jogo nos últimos 15 minutos, porque praticamente não treinou connosco em relação a esse jogo e ainda hoje vinha muito carregado. Ou seja, tem a ver com situações como essas, mas a forma como nós os queremos utilizar vai muito dentro daquilo que eles nos deram hoje e que fizeram um trabalho extraordinário, não só em termos daquilo que foi a capacidade de desequilibrar ofensivamente, mas também muito daquilo que foi a ajuda aos laterais. Os laterais do Grêmio, em termos da sua dinâmica de jogo, é muito interessante, são verticais, têm sempre um toque, um passe e vai, e isso obriga-nos sempre a defender as beiradas de uma maneira mais intensa, onde os nossos pontas também têm que participar. Contamos com os três que referiu, ainda temos o Nacho, que infelizmente nos últimos jogos não tem tido participação, tem trabalhado muito bem para continuar a merecer a nossa confiança e a merecer esses minutos. Seguramente esperamos que ele também os venha a ter. Temos o Vinicinho, que agora se juntou connosco e vinha de 2 jogos consecutivos também a ter minutos e a ajudar a equipa e a dar-nos coisas também muito interessantes dentro daquilo que são as suas características e que podem pode dar à equipa em determinados momentos. Por exemplo, quando foi agora o último jogo do Chile, uma equipa mais fechada, mais baixa, e nós a temos que ir atrás do resultado, ele tem condições para encontrar esse espaço em equipas mais fechadas, e então é basicamente por aí que nós estamos satisfeitos com os pontas que temos. Esse é o trabalho que eles fazem e eu diria que eles são todo o terreno, não são só pontas de atacar, fazem-no quando têm que fazer, mas também muito daquilo que é a capacidade da nossa primeira linha de pressão, quer o Henry, quer o Elinho, também pressionaram muitas vezes e bem e alto para podermos roubar as bolas em zonas mais altas, que faz parte do nosso jogar, dos nossos comportamentos, e essa participação é então integral, quer quando a equipa tem a bola, quer quando a equipa não a tem. Caixinha, o Bragantino diante do Coquimbo não fez uma boa partida, né? E conseguiu o empate graças a um pênalti no final. Conversava com o Pedro Henrique, ele não jogou a partida lá no Chile, mas ele disse que a cobrança foi muito grande durante a semana para mudar a atitude do time. A diferença realmente foi essa, mais até do que essas questões táticas, técnicas, a atitude dos jogadores em campo. E uma última pergunta: a gente fala muito sobre tempo de trabalho, você voltou a citar a questão de tempo de trabalho. Próximo jogo só no dia 11. Vocês deram 5 dias de descanso para os jogadores. Se puder explicar sobre essa opção também, de dar esses 5 dias. Não teve a ver só com a questão emocional, a questão da atitude, mas quando a nossa equipa coloca um nível de foco e coloca um nível de ativação para poder competir, é uma equipa totalmente diferente. E foi isso que nós dissemos. Eu não tenho que estar constantemente a exigir, faz parte do meu trabalho estar sempre a cobrar, e isso eu vou fazê-lo sempre, mas nós também temos que passar de ser uma equipa de momentos. Imagine, Diego, uma escala de avaliação, uma escala de 0 a 10. A nossa equipa tem que ser sempre mínimo um 7, com este nível e este foco e esta ativação. Mas a nossa equipa também, em condições extraordinárias e perante grandes adversários, já foi um 8, já foi um 9 e já foi inclusivamente um 10. Quando ela tem esse nível de ativação e esse foco, ela pode competir e, podendo competir, pode ganhar. Mas quando não o tem, as equipas passam por cima e passam por cima de uma maneira feia. Então é este desequilíbrio que nós queremos lutar contra. E não tem a ver só com essa parte emocional. Teve a ver também com muito trabalho que o nosso departamento de análise nos faz, que o global nos faz, que nós fazemos em termos daquilo que têm sido dificuldades da equipa em encontrar um determinado comportamento, por um lado de andar mais junta e mais compacta, e por outro ter um maior controle sobre a bola, tendo mais bola naquilo que é o nosso jogo. Então, juntando uma coisa à outra, houve uma evolução nisso. Os 5 dias têm a ver com uma coisa. Eu tenho que entender, mas também tenho que respeitar, mas também tenho que criticar, porque faz parte do meu trabalho. Quando a CBF lançou o planeamento, lançou, salvo erro, a seguir ao dia do Sousa. Era uma terça-feira. Mas na sexta, e aí nós planeámos as coisas em função do desdobramento daquilo que foi feito. O que me causa a mim estranheza é uma entidade tão respeituosa como deve ser a CBF, tão organizada, 3 dias depois alterar todo esse planeamento. Isso eu acho estranho. Então, para nós é importante esta pausa,
é importante este momento profilático. Nós somos aqueles que decidimos em relação ao nosso próprio planeamento. O que fizemos foi alterar e deixar de ter uma semana larga sobre 5 dias para valorizar o descanso que é necessário estes jogadores também terem para o que aí vem em junho e para o que vem ainda mais em julho, e dar-lhes à mesma esses 5 dias e preparar o jogo com 4 dias que pensamos nós terão que ser suficientes e que teremos que ser mais seletivos naquilo que é a escolha dos conteúdos do treino, deixando de ter um dia em um regime de treino, nada mais.